Sejam bem-vindos mais uma vez ao terceiro bloco do nosso programa. Doutora Josemirtes, nos casos daqueles ossos de pessoas carbonizadas, ainda há condições de se detectar o DNA e se identificar aquela pessoa? Sim, a gente trabalha muito aqui com casos carbonizados e a gente tem tido ótimo sucesso na extração do DNA e conseguir identificar essas pessoas. Por isso que nós vemos que esses crimes que o indivíduo mata e posteriormente queima, tal, que não vai adiantar absolutamente nada, porque a vítima será identificada. Doutora, mas para isso a senhora usa alguns equipamentos. Um deles eu estou vendo aqui atrás, muito grande. Para que serve este equipamento? Esse equipamento é o que a gente faz a detecção do perfil genético. Depois que faz todo o processo de extração do DNA, a gente vem, coloca nesse equipamento e ele vai dizer para a gente, em formas de picos, quais são o perfil genético em cada região do cromossomo, que a gente trabalha aqui com 24 regiões de cromossomo. Então, cada um, ele vai dizer para a gente qual o perfil daquela pessoa nessas 24 regiões. Doutora, e obtido este resultado, deve existir uma comparação com um banco de dados. Que banco de dados é esse? Sim, na realidade, o que acontece? Hoje a gente faz parte da rede de genética forense do Brasil. Então, todos os laboratórios que têm laboratório, que têm todas as perícias que possuem o laboratório DNA, eles estão fazendo parte. Hoje nós temos já 18 laboratórios que fazem parte. Então, o banco de dados, que é o chamado software CODES, que é o do FBI. A gente tem aqui o mesmo software, onde esses vestígios, após detectado, ele vai para esse banco nacional, que o servidor do nacional fica lá na Polícia Federal em Brasília. Então, uma vez por semana, eles fazem um confronto entre as amostras, e aí pode resultar de que tem amostras nossas aqui de Campo Grande com outro estado. Ou seja, o mesmo autor que fez um caso, arrombou, ainda mais agora esses casos de arrombamento de banco, caixa eletrônico. Então, a gente já obteve sucesso em 2 casos desses de roubo de banco, que ele fez aqui em Mato Grosso do Sul, fez no Paraná. Saiu daqui, ele fez primeiro no Paraná, em janeiro. Em maio, ele fez aqui. Então, a gente conseguiu identificar, dá para a trajetória que ele foi lá e vem aqui. Então, na realidade, ele ajuda muito nisso. Então, muitos casos de estupro, que quando você coloca o vestígio ali, você percebe que ele não fez só aquele estupro. Tem 3, 4 para trás. Então, a gente tem um meio de auxiliar ao delegado, que a gente encaminha o laudo comunicando, para ver o modus operandi. E quando essa pessoa for presa, ela já tem os outros casos também. Antigamente, o crime ele era bem regionalizado, né? Dificilmente o autor de um crime, fosse de qualquer espécie, dificilmente ele partia para outros estados. De repente, nós vimos quadrilhas de um estado atacando em outro estado e tal. Então, o DNA, esse exame que vocês fazem, veio exatamente nacionalizar as investigações para isso. E a senhora me dizia que, inclusive, agora há pouco tempo, foi detectado um indivíduo que agiu aqui e agiu também, ele também tem um procedimento na federal, não? Sim, porque foi uma investigação da delegacia aqui, e aí deu o perfil. Aí, quando a gente jogou o nosso, jogou não, colocou os nossos dados no banco, a Polícia Federal lá em Brasília constatou que eles também tinham esses mesmos perfis. Aí eles entraram em contato, a gente já está em contato com o delegado para ver que caso que é o mesmo autor, que era um de roubo caixa eletrônico. Quer dizer, eles não estão mais na mesma cidade, mesmo estado. Daqui ele vai para o Paraná, vai para Minas, e com o DNA, como os vestígios vai para esse banco de dados, você consegue perpetuar ali os vestígios e o perfil dessa pessoa. Então, se não pegar aqui, pode ter certeza que se ele fizer em outro estado, ele vai cair. Doutor, o crime não compensa mesmo, né? Porque antigamente nós tínhamos, sei lá, a dependência, o policial, ele se baseava, na minha época, há 40 anos atrás, o policial tinha que trabalhar muito com o fator sorte. Hoje existe uma técnica. E essa técnica não tem como
refutar isso em juízo, não, né? Não, porque é uma técnica muito eficiente e consolidada internacionalmente. Por exemplo, aqui, quando você faz um exame de DNA, não é porque eu vi o perfil igual ao do outro que eu vou falar é dele. Não, a gente faz cálculos estatísticos para ver se não tem na população uma outra pessoa ou outro indivíduo com aquele mesmo índice que apresentou o cálculo. Então, por isso que sai 99,99, quando é no caso de vestígio, a gente diz quadrilhões, quintilhões, você vê que é impossível ter outra pessoa com aquele perfil. Doutora, mesmo no caso de gêmeos univitelinos, por exemplo, o DNA será diferente? Sim, no caso dos univitelinos, a parte dos autossômicos, que é o que a gente trabalha aqui, ele é igual. Aí, para a gente, ele fica meio restrito. Mas já tem outras ferramentas, tem o SNP, que é um outro tipo de sequenciamento, que você consegue fazer a diferenciação. Só esclarecendo para os nossos assinantes, gêmeos univitelinos são aqueles dois gêmeos que nascem exatamente juntos na mesma placenta, não são gêmeos com placenta diferente. Então, nós podemos dizer que o DNA é um divisor de águas nessas investigações. Ele realmente aponta para aquele autor e a possibilidade de erro é muito diminuta, não? Sim, quando a gente sai um laudo que a gente diz aqui, concluímos que o doador dessa amostra é fulano de tal, pode confiar com 99,99 que é realmente ele, porque eu estou aqui no laboratório já tem mais de 15 anos e até hoje a gente nunca teve um erro assim. Porque, na realidade, o DNA ele é uma tecnologia que você consegue. A pessoa pode falar, troca a amostra. Não, porque se você está trabalhando com uma amostra, quando sai o resultado, você percebe se foi trocada a amostra ou não. Então, é muito difícil você conseguir fazer um erro assim. Doutora, normalmente, qual o tempo que demora para se dar um resultado de DNA? Sempre me perguntam isso e eu respondo sempre assim, não dá para você ter uma previsão. Porque quando você trabalha com uma amostra de sangue, que é o sangue, é rápido, 2, 3 dias. Agora, quando você trabalha com amostra de osso, às vezes, no mínimo, é 30 dias para você conseguir obter um resultado. E daí, você pode ter que voltar, pegar outra amostra para extrair de novo. Mas, em média, se não for osso, em 30 dias, 20 a 30 dias, a gente está com o resultado pronto. O que é rápido, para ter certeza disso. Doutora José Mirtes, eu quero lhe agradecer por sua participação no nosso programa, que esclareceu muita coisa e muita gente tem dúvidas, ou tinha dúvidas até então, sobre o DNA. E quero lhe intimar, doutora, para que a senhora nos converse, venha conversar conosco, falando sobre as drogas, sobre o processo de exame em drogas que vocês fazem, mas isso ficará para um outro momento. Eu agradeço e já deixo então notificado que nós voltaremos aqui. Quanto a você, assinante, continue prestigiando o nosso programa para que consiga conhecer bem os bastidores das investigações criminais, como um Sherlock Holmes, como um Monsieur Poirot. Nós temos que saber como é que eles chegaram. E esses são ficções. Nós trabalhamos com a realidade. Voltem na próxima semana.